Hoje a prioridade é total aí para a Champions. Ontem Marcelinho falava, pô, cara, eu não faço ideia do que vai acontecer aqui. Não faço ideia. E eu vi algumas análises, vou começar por você, Marcelo. Peço desculpas a Clara por não ser este gentil cavalheiro, mas vou começar pelo lado do mandante, Marcelo Beckler, porque eu vi, assim, muita gente colocando como favas contadas. Pô, sabe, criou a vantagem lá, agora é moleza, pô. E, cara, pô, não é assim. A gente sabe que no futebol não é assim que funciona. E o Barcelona, ele ainda não tem, quer dizer, não teve, né? Aquele futebol, sabe, convincente, que você entra e fala, pô, esse time não vai perder. Esse time tá muito redondinho. Esse time, ele não vai deixar escapar essa chance. E acho que foi o que aconteceu ontem, especialmente depois da expulsão, né? A expulsão, ela muda o jogo, apesar de, na minha opinião, ser uma expulsão muito clara e muito limpa, uma decisão correta da arbitragem, né, o Beckler? Não, não tem nenhuma dúvida, André. A expulsão era para ter sido feita, né? Era para ter sido consumada e foi. Eu acho que, mesmo sem a expulsão, o jogo estava aberto, e embora eu acho que o Barcelona já estivesse melhor, mas o Mbappé já tinha tido uma de dentro da área que o Ter Stegen tinha ido muito bem, mas acho que o Barcelona estava começando a ocupar mais o campo do Paris Saint-Germain. Qualquer coisa poderia acontecer, a vantagem realmente era muito boa, de um gol conquistado em Paris, mais um gol conquistado em Barcelona, o Barça ainda podia sofrer um gol. Depois da expulsão é impossível, porque o Paris Saint-Germain é muito bom time, pressiona muito, é muito rápido, te impõe muitos duelos individuais, e quando impõe muitos duelos individuais você tem um jogador a menos. Eu sabia que era questão de tempo, a não ser que algum coelho fosse tirado da cartola e não tinha de onde tirar, que era questão de tempo para o Paris Saint-Germain vencer. Então, o Barcelona passou muito tempo tomando muitas goleadas da Champions, porque ele estava descendo a ladeira. Acho que já desde a temporada 16-17, tá? Contra o MSN. Tinha um time envelhecido, tinha um deslocamento muito grande entre esse trio e o resto do time, tinha muita gente que estava ali já por gratidão. Então, 16-17, depois da temporada 18, quando perde da Roma, 19, quando perde do Liverpool, era um time extremamente dependente, que o Messi já tirasse os coelhos da cartola. O 8-2 do Bayern nem se fala, era um clube destroçado, o clube como instituição estava destroçado. Então o Barcelona foi goleado muitas vezes descendo ladeira. Ontem o Barcelona foi goleado de uma forma circunstancial, porque foi atacar como Vikings a partir do minuto 40, e qualquer coisa podia acontecer contra um time que corre muito. Mas eu acho que quando ele foi goleado, subindo a ladeira de volta. Barcelona caiu, ele foi para o fundo do poço e ele está voltando. Nessa curva, ele se encontra de novo nas goleadas. Quando ele esteve lá embaixo, nem fase de grupos ele passava. Então agora começou a subir a ladeira. Ganhou no Parque dos Príncipes, remontou um 2-1 no Parque dos Príncipes, saiu na frente ontem. É uma expulsão que não se deve fazer o que o Araújo fez. Ontem o Nogan, inclusive, na zona mista não, em alguma entrevista exclusiva pós-jogo Flash, falava isso, que deixe finalizar e deixe saber o que vai acontecer. Um gol no minuto 30 interfere menos no que vai ser o jogo do que uma expulsão, mas o time está subindo a ladeira. Jogaram dois adolescentes menores de idade, o Gavi, que tem 19 anos, está lesionado, nem jogou. Para a temporada que vem as coisas podem melhorar ainda mais, então tem que estar sempre ali, André, tem que estar sempre nas quartas, porque na temporada que vem pode ser o dos caras que vai ser expulso. O que não pode é ser um flan, como o Barcelona era nos anos anteriores, e era um time muito mole. O de ontem não. O de ontem, se não fosse a expulsão, poderia ter se classificado, seria favorito na semifinal, e sabe-se lá o que poderia acontecer. É interessante tudo isso que você falou, mas começando com a expulsão, porque a expulsão evidente que você, ao ficar com um jogador a menos, pô, no futebol de hoje em dia, você passa a ter menos chances de conseguir êxito, né? Isso, só a matemática já te coloca um fator aí desequilibrante. Agora, o fato de você ter que mexer com outro cara, porque não é que você só perde um, você perde dois. E o Barcelona teve que mudar lá na frente. E aí, cara, o Xavi realmente, pô, você tem o Leva, é um cara de referência que vai segurar, né, marcador lá. Você tem o Rafinha, que tá num momento muito bom. E você tinha o Lamine Yamal, que era o desequilibrante ali no 1 contra 1, e até no lance do gol. Então você tem que tirar um desses. É cruel, velho. É cruel. Você não perde só um jogador. Agora, a gente viu vários jogadores do próprio Barcelona falando, olha, expulsão, né?
O Gundogan fala mais ou menos isso, o Ter Stegen fala mais ou menos isso. O Xavi ficou muito bravo. Já vamos falar mais de Barcelona, ô Beckler, mas deixa eu ver aqui o outro lado, Clarinha, porque assim, ó, é a primeira temporada desse novo PSG. Já é a quarta versão aí do PSG, né? Quando vem o dinheiro, aí quando mudam as estrelas e tal. E agora esse PSG temporário do Mbappé, né? Porque daqui a pouco vai ser um novo PSG sem o Mbappé. Ele, de cara, ele já chega numa semifinal de Champions. É um negócio muito sério, né? Eu não sei nem se os caras que assinam o cheque aí estavam esperando, depois dessa renovação, dessa mudança, já na primeira temporada, chegar a uma semifinal com condições reais de no dia 1º de junho estar lá em Wembley, né, Clarinha? Sem dúvida. Assim, claro que tem uma questão de ser o lado menos complicado da Liga dos Campeões, né, da chave, do chaveamento. Mas era um PSG, ao menos pelo discurso da primeira temporada, porque a gente precisa entender se essa temporada, se esse caminho, ele vai ser caminhado apenas por uma temporada, ou se ele realmente vai durar, mas o discurso e a mudança de perfil dá a entender que esse PSG estava pronto para nessa temporada, por exemplo, não chegar numa semifinal de Champions e ter um caminho mais a médio prazo. Eu acho que a escolha do Luiz Henrique tem tudo a ver com isso, por mais que, claro, sonhamos aqui e queremos uma final e um título de Liga dos Campeões, mas entendemos que agora a gente vai fazer um time, agora a gente vai criar algo que vai evoluindo, que não dependa apenas de um jogador, que se esse jogador machucar, eu não tenho o que fazer com o meu time. Se ele tiver mal, né? Ou se ele tiver mal, Mbappé claro. esteve mal nas quartas de final e o Paris Saint-Germain foi capaz de fazer 4 gols, apesar do Mbappé, mais 2 gols do Mbappé. Exatamente, a gente falava tanto, né? A classificação passa pelo Mbappé, e, cara, ela praticamente não passou. Porque, assim, o PSG, eu acho que ele teve momentos alternados na partida, né? Não foi uma humilhação, não foi um controle absoluto. Apesar do 4-1 do placar, os 2 últimos gols, eles são marcados no momento de completo desespero do Barcelona, que precisa de um gol para levar para a prorrogação. Mas é um time que agora tem cara de time, né? Que se o Mbappé não aparece, tem um técnico que consegue tirar de outros jogadores, tem jogadores que têm uma noção do que fazer em campo. É um time coletivo que não é perfeito, que ainda tem muitos problemas na defesa. Eu acho que se tivesse tido um caminho, por exemplo, enfrentando um City, um Real Madrid e um Barcelona, talvez não fosse passando de 1 em 1, em algum momento tivesse sofrido mais e talvez sido eliminado, mas é um time que já tem uma ideia, que já tem um coletivo que é muito interessante, e para mim, se a gente pegar os últimos 5 anos, talvez, para mim é o primeiro técnico bom que o PSG tem. Porque O Tuchel era bom. O Tuchel é bom. Eu acho o Luiz Henrique muito melhor. Também, mas que o outro é bom. Pode ser. Eu não sou muito fã do trabalho do Tuchel, tá? Então, assim, na minha opinião, é o primeiro técnico que tem condição de fazer um bom trabalho nesse PSG, porque o Tuchel, eu particularmente não gosto muito, mas entendo, ele não é um técnico, por exemplo, como o Galtier, que para mim é um técnico que se mostrou limitado, digamos assim, mas o Tuchel não tinha, naquele momento, porque vamos lembrar que, inclusive, ele foi campeão da Champions depois, ele ganhou uma certa relevância depois que saiu do PSG, ele não tinha algumas ferramentas que o Luiz Henrique tem. Eu não estou falando só de ferramentas táticas, técnicas, mas ferramentas de administração de grupo, de personalidade, de experiência, que o Luiz Henrique implementou no PSG. E como correspondente da França, torço que continue funcionando e que continuem acreditando no processo do Luiz Henrique, que a sensação é que o clube está mudando. Se vai continuar a mudança é outra coisa. Mas nesse momento é a sensação que eu tenho, e é a primeira vez, para mim, que esse PSG quer de fato fazer um time. Eu não vou, imagina, quem sou eu para colocar mais lenha na fogueira aí do casal. Mas eu tendo a concordar muito com você, Clarinha. Muito. O Tuchel,
é assim, ele não é um aventureiro, né? Ele não é um paraquedista. Acho que nesse sentido, ele é um técnico de futebol. Mas assim, quando ele passa pelo PSG ainda, sem ter conquistado a Champions e tal, ele é completamente desnivelado com o que se espera de um técnico de PSG. Eu acho que se a gente for por esse lado, talvez fique mais, né? O PSG, com o tipo de investimento que tinha, que sempre teve aí ao longo dos últimos anos, com o tipo de jogadores que tinha, ele merecia um técnico nível, né? O Tuchel não era. Pelo menos nem naquele momento, nem agora, no meu entendimento. Não, acho que o Luiz Henrique é. E aí, o Beckler, a gente vê o técnico do outro lado, o Xavi, que a gente até... Eu perguntei pra você, Beckler, existe alguma chance do Xavi mudar de ideia, de ficar, né? Teve aquele momento do Barcelona bem e tal. E agora termina, eu tenho a impressão, a era Xavi... E assim, com um showzinho dele que talvez não precisasse, assim. Ele deu um piti ali que, não sei lá, eu achei meio exagerado. Enfim, como é que termina a era Xavi aí no Barcelona? E primeiro, tá terminando mesmo, né? Acho que ontem foi o último grande capítulo. Sim, a tendência é essa. A tendência é, a não ser que aconteça uma coisa muito doida, que é ganhar do Real Madrid no domingo, ficar a 5 pontos e o Real Madrid sair tropeçando de forma inesperada até o final do campeonato, passando a ganhar o Campeonato Espanhol. Acho que não vai acontecer. Por sensações e por pontuação, tá? Sensação do que joga o Real Madrid, do que joga o Barcelona, e pela pontuação, 8 em 6 rodadas, já era. Também acho que é completamente fora de lugar. O Xavi é o técnico mais expulso da história do Barcelona, tá? Ele é expulso rodada sim, rodada não no Campeonato Espanhol, e a rodada não normalmente porque ele está suspenso. Então ele não tem a oportunidade de receber um novo cartão vermelho. As explicações que ele dá no final do jogo são horríveis para a expulsão. Ele diz que vai falar com o árbitro de que ele estragou o jogo, que não se expulsa um jogador aos 30 minutos. Claro que se expulsa. Se o jogador fez uma falta para ser expulso, ele deve ser expulso. Se fosse ao contrário, outro dia o Barcelona ganhou do Las Palmas 1-0, o goleiro do Las Palmas foi expulso aos 30 minutos. O Xavi não falou isso. Então, acho que vai fora de lugar o que ele fez. A tendência é que tenha sido o último capítulo de um técnico extremamente identificado, o segundo jogador que mais atuou com essa camisa, que eu acho que foi muito importante no processo de reconstrução. O Barcelona, e eu acho que a diretoria foi muito culpada, André, criou uma expectativa para essa temporada muito além do que o time podia chegar. Porque ganhou o Campeonato Espanhol temporada passada 10 pontos na frente do Real Madrid de forma surpreendente. O Barcelona não estava pronto para isso. É um clube que essa temporada gastou no mercado de verão 3 milhões de euros no Oriol Romeu. E o resto, quem chegou grátis. E que no mercado de inverno, para mim, errou, trazendo o Vitor Roque. Porque pagou 60 milhões em um jogador para daqui a 2, 3 anos, sendo que precisa de jogador para agora. Então precisava de... Se tinha 60, tinha que ser 60 para chegar um cara e dominar o meio-campo, e dominar a defesa, ou até dominar a ponta esquerda do Barcelona, que o Rafinha está se virando bem por ali, mas que ela está meio vazia. Então, para mim, erra no planejamento esportivo, mas enfim, deve ter sido o último capítulo do Xavi. Fala-se no Rafa Marques para assumir, que é o técnico do B, o time B está indo bem, e o auxiliar dele é o Juliano Belletti, que era o auxiliar do Juvenil, hoje é auxiliar do B. E uma história, para você que gosta das histórias, seu André Henning. Clara e eu fomos almoçar com o Belletti. Eu tenho muita boa relação com o Belletti há muito tempo, né? Porque a gente trabalhou junto no Sport TV há mais de 10 anos, antes de eu vir para cá. Então, sempre mantive relação com o Belletti. Quando ele veio para Barcelona, a gente saiu várias vezes. Teve um dia que, claro, eu fomos almoçar com ele aqui. Cara, setembro, outubro, alguma coisa assim. E ele estava no Juvenil. Aí eu falei, e o Mark Gill, que é um atacante, que primeiro toca na bola, fez um gol da vitória num jogo aqui. Eu falei, e esse Mark Gill é bom, né? Ele falou, não, é bom, jogador de área, pode ajudar muito e tal. Você já viu o Paco Barci? Eu falei, não. Tá bom. Pediu lá uma água para tomar e tal, continuou. Foi só isso. E aí, cara, eu queria fazer entrevista com ele agora, por não sei o que e tal, o Barça não deixou. O Barcelona não deixa staff falar em entrevistas exclusivas. Mas pode ser que daqui a poucos meses o Belletti seja o auxiliar do time principal do Barcelona. Ontem ele apareceu várias vezes na transmissão, o Belletti. Eu também tenho uma ótima relação com ele, a gente já fez alguns trabalhos juntos aqui. Gosto muito do Belletti e numa dessa vai pintar aí mesmo, numa dessa vai pintar. Pra gente encerrar do lado do vencedor PSG, o Clarinha, eu não sou baba-ovo de gringo não, tá? Porque agora tem um fiscal aí, tem um desocupado que fica fiscalizando quem você elogia, quem você não elogia.
Não, mas né? Eu não vou ficar aqui analisando postagem de adolescente, mas a foto vai ser a foto do Mbappé, né? A foto na capa do jornal, na postagem da TNT, né? Eu acho até que ele pega a bola pra bater um pênalti num momento que se qualquer jogador ali, ele próprio, se bate um pouquinho mal, o goleiro pega, o cara meteu... Eu vejo muita gente falar, o Cristiano Penaldo, pênalti. Velho, não é qualquer um que pega um pênalti numa hora pica de um jogo, vai lá e crava. E ele foi lá ontem e bateu muito bem. O pênalti e caixa, ok. E você sabe uma coisa, André? Antes da cobrança, o Ter Stegen ficou no lado direito e ficou apontando para o lado direito, porque é o lado de segurança do Mbappé. Os goleiros sabem, né, onde o jogador bate mais. Então o Ter Stegen ainda desafiou ele. Sabe que no momento difícil o jogador vai bater onde ele mais gosta. Ficou apontando e ficou lá. O Ter Stegen foi, o Mbappé aceitou o duelo e bateu ainda melhor do que o goleiro poderia chegar para fazer o gol. Se bate um pouquinho errado, perde o pênalti. E aí, a gente sabe como é um pênalti perdido, não só num jogo. Eu não vou nem falar de vida, tá? Porque às vezes o cara perde um pênalti e a vida do cara muda. Mas o Campeonato Brasileiro do ano passado tá aí. Tirando a inteligência artificial que ajudou a tirar o título do Botafogo, teve um pênalti que, né, que foi muito... que poderia ter definido o campeonato. Mas enfim, a foto vai ser do Kylian Mbappé. Como a foto lá em 16 foi do Messi. Mas quem chamou o jogo, quem jogou bola, como naquela tinha sido o Neymar, nessa foi o Dembélé, né, Clara? A imprensa francesa, ela reconhece isso? Reconhece, André. Assim, as fotos vão ser do Mbappé, tá? Até porque, obviamente, não só por toda a história, enfim, por todo o contexto do Mbappé, ele tem uma personalidade, por exemplo, ele não conversou com a gente pós-jogo. Se eu não me engano, ele só falou na entrevista exatamente pós-jogo no campo ainda. Mas ele foi na zona mista e falou, o meu sonho é ganhar a Liga dos Campeões com o PSG. Então, ele não foi o grande nome da partida, ele não faz uma grande partida, a gente falou isso aqui, até melhor, é um pouco melhor do que o jogo de ida, mas não é um grande jogo. Mas ele foi na zona mista e falou, e aí as palavras dele vão ganhar um destaque ainda maior. Mas o Dembélé, para mim, ele é o personagem do jogo, não só como o melhor da partida, a gente conversou com ele, inclusive, depois, e é incrível como ele é muito tímido, mas ele foi um retrato do que é a evolução dentro de campo, porque o Dembélé foi vaiado, André, em absolutamente todos os toques na bola. Não é que foi de vez em quando, no início, no primeiro tempo, em todos os toques na bola. E eu assisti o jogo atrás do gol junto com o Marcelo, e no início da partida o Marcelo falou, ele tá sentindo. Ele tá sentindo. E de fato ele estava sentindo. Ele pisou na bola, o que acontece? Acontece. Mas ele pisou na bola, ele errava todos os passes. Você via que ele estava... Ele bateu o escanteio para a linha de fundo. Exato. Assim, ele sentiu no início do jogo. Mas ele foi crescendo durante a partida e ele foi o melhor do jogo. E assim, durante todo o tempo, com as vaias, com toda a situação, ele tem 3 gols na temporada, André. 2 contra o Barcelona. O último gol dele tinha sido em novembro, no campeonato. Assim, são 2 dos 3 gols na temporada. Ele é o líder de assistência na temporada, ele não faz uma temporada ruim, tá? Em termos de participação e tal. Mas ele tem 3 gols na temporada, 2 contra o Barcelona, o ex-clube dele, vaiado, e, assim, em quartas de final de Champions. Então, tem recebido o destaque, em especial da torcida, tá? Porque a gente sabe que a torcida do PSG tem uma relação complicada com o Mbappé, e com o Dembélé não é complicada, porque o Dembélé escolheu sair do Barcelona, quando o Barcelona não queria que ele saísse para vir pro PSG, e ele ainda, não sei se vai acontecer em algum momento, mas ele ainda não tem nenhuma faísca, nenhuma rusga com a torcida, que o Mbappé já teve várias. Então, a torcida absolutamente levantando a bola do Dembélé.